Fala pessoal e boas-vindas a mais um material aqui da Ford College. Na nossa última explicação, a gente destrinchou a arquitetura da Solana e aquele relógio interno super inovador dela. Mas a grande dúvida agora é, como é que esses carimbos de tempo conversam na prática com as regras de consenso? Como será que ter um tempo determinístico muda completamente o jogo para quem está validando a rede? Essa é a nossa grande provocação de hoje. Pensa bem, quando o tempo deixa de ser aquele palpite meio incerto e vira uma prova matemática cravada, a forma como a rede inteira entra em acordo sobre o que acabou de acontecer muda de figura. A gente vai ver exatamente como isso leva a eficiência de todo o ecossistema lá para o alto. Bom, nosso mapa de hoje tem 6 paradas bem diretas. Primeiro, o papel do tempo, depois, a analogia do trem, em seguida, ordem local via porre. Aí a gente passa para conflitos e arbitragem, trade-offs e otimização e fechamos com o resumo e os próximos passos. Bora começar? Número 1. O papel do tempo. A base de todo o nosso raciocínio aqui. Olha só, a gente precisa esclarecer o maior mal-entendido de todos logo de cara. Antes mesmo do consenso global terminar de votar nas coisas, a prova de história já está lá suando a camisa para entregar certezas. Mas olhando para essa comparação, fica super claro. O PoE é sim uma evidência de ordenação fortíssima. É um registro que só anda para frente, provando sem margem de erro que um evento aconteceu antes do outro. Só que, e aqui entra o detalhe, a prova de história definitivamente não é um mecanismo de acordo global que funciona sozinho. Ela até dá a prova no formato de tempo, mas o júri, ou seja, as regras de consenso da rede, ainda precisam sentar e votar para concordar com aquilo. Vamos para a seção 2, a analogia do trem, para a gente simplificar toda essa complexidade. Para entender esses sistemas distribuídos que exigem uma precisão absurda, é muito bom a gente usar exemplos do mundo real. Então, vamos deixar o jargão técnico de lado só por um minutinho. Imagina a prova de história como um quadro de horários de trem, sabe? Aquele cronograma super organizado. O líder da rede seria o chefe da estação. E o fluxo de dados do POID, bom, ele seria esse quadro de partidas, só que assinado com criptografia. Cada partida registrada ali é um hash, provando a fração de segundo exata em que um vagão deixou a plataforma. Tá lá, escrito e imutável. E isso leva a gente direto para o próximo ponto. Quem está validando a rede, os validadores, eles assumem o papel dos controladores de tráfego. Como são controladores mega eficientes, eles só precisam ler aquele quadro de horários do chefe da estação para saber exatamente qual é a sequência dos vagões. Não precisa ficar mandando dezenas de mensagens para lá e para cá, perguntando «Ei, o trem número 3 já saiu?» Não tem isso. A resposta já está matematicamente provada no papel que eles têm nas mãos, o que corta drasticamente aquele ruído todo de comunicação. Chegamos na seção 3, ordem local via porro. Vamos ver a dinâmica de um único líder. Vamos ver o que acontece quando o trabalho flui sem nenhum problema. Acompanhando essa linha do tempo, a gente nota um avanço muito seguro. Tique 1, tique 2, tique 3, com as transações todas certinhas, enfileiradas. Um único chefe de estação pega tudo e empacota as informações numa ordem fixa, que pode ser verificada perfeitamente ali na própria linha do tempo dele. É tipo uma esteira de fábrica. O segundo exato em que cada coisa acontece simplesmente não deixa espaço para nenhuma dúvida. E os benefícios de ter essa sequência tão rígida são absurdos. A confiança local que a gente cria aqui significa que temos uma ordem que dá para verificar na hora. Isso zera a necessidade da rede ficar negociando e debatendo só para concordar que os pacotes chegaram. O grande gol de placa aqui é a redução gigantesca na troca de mensagens. A ordem que o líder criou é confiável no mesmo instante e o trabalho flui infinitamente mais rápido. Quarta parte: conflitos e arbitragem. O que acontece quando os trilhos se cruzam? Lógico que a infraestrutura inteira não é só uma estação de trem isolada no meio do nada, né? A gente está falando de um sistema ferroviário colossal. E aí vem aquela pergunta clássica. O que acontece se 2 líderes propuserem blocos no mesmíssimo instante? Imagina a cena. 2 trens de carga gigantes, em altíssima velocidade, indo para o mesmo trilho compartilhado e sem ninguém na torre de controle para dizer quem vai primeiro. Seria o caos total, concorda? Visualizando isso, a assincronia da rede cria exatamente essa sobreposição que estamos vendo. Temos a linha do tempo do líder A e, rolando ao mesmo tempo, a linha do tempo do líder B. Isso é a prova clara de que saber a hora exata que o trem saiu da estação não resolve o problema todo. A prova de história marca os horários com uma precisão de cirurgião, claro, mas sozinha ela não tem autoridade nenhuma para decidir qual líder tem o direito de usar aquele trilho. Para a gente não confundir as coisas, essa tabela aqui separa bem as responsabilidades. Quando o assunto é a ordenação local das transações, a prova de história faz quase todo o trabalho pesado. Mas quando a gente fala da ordenação entre líderes,
Tipo lidar com forks e conflitos. Aí é o consenso que veste a camisa e dita as regras. O tempo é uma evidência maravilhosa, mas bater o martelo e chegar no acordo definitivo ainda é papel dos protocolos de votação. A chave aqui é entender como lidar com atitudes mal intencionadas através da tal da equivocação. Funciona assim. Se um líder tenta ser espertinho e publica 2 sequências de tempo diferentes para o mesmo momento, o porrá vira um baita de um detector de mentiras. Ele praticamente grita para a rede toda, deixando a fraude escancarada por causa da criptografia. Não dá para tentar alterar as leis da física e do tempo dentro do sistema sem ser pego na hora. Seção 5. Trade-offs e otimização. As implicações disso no mundo real. Agora, a teoria encontra a vida real da engenharia. E, abrindo um pequeno parêntese aqui, explorar essas fronteiras de design e tirar a vantagem delas é exatamente um dos grandes focos lá nos materiais avançados de Web3 da Ford College. Uma das otimizações mais geniais que a gente ganha aqui é a chamada confirmação otimista. É como se a gente deixasse os passageiros entrarem no trem mais cedo, confiando no relógio da estação local, antes mesmo da central bater o carimbo final. Tem um risco pequenininho de a rede global escolher outra rota e forçar todo mundo a voltar? Tem, mas a velocidade extrema que se ganha localmente compensa e muito esse risco, que é super fácil de gerenciar. A melhor forma de enxergar isso é pensar em 2 camadas separadas. De um lado, a gente tem a confiança local, que é toda bancada pela prova de história. Do outro, a finalidade global, que só o consenso consegue garantir a longo prazo. O legal da prova de história é que ela puxa o trabalho de verificação lá para o início da fila, poupando muito tempo. Mas a segurança inabalável e definitiva vai sempre depender de todo mundo se coordenando globalmente. E a nossa última sessão, número 6. Resumo e próximos passos. Olhando para o quadro geral. Para a gente amarrar tudo de um jeito que não dê mais para esquecer, número 1. O PO trabalha estritamente como uma evidência local. É aquele horário sagrado pregado na parede da estação. Número 2. O consenso é a nossa arbitragem global. As regras que ninguém muda sobre quem pode usar os trilhos de todos. E número 3, essa dança toda entre registrar o tempo e fazer as votações é o que libera um desempenho absurdo na rede, mesmo que a gente sempre precise de mecanismos espertos para arrumar a casa quando acontecem os forks. E para fechar, fica no ar essa grande provocação. Como é que uma confiança construída só lá no nível local consegue moldar a finalidade do mundo todo? Entender essa dinâmica é sacar o verdadeiro motor que faz essas redes de alto desempenho voarem. Para quem quer continuar mergulhando fundo e dominar essas mecânicas mais avançadas, não deixa de dar um pulo em Ford.college, tem muito material incrível sobre o Web3 lá para explorar. Esse ecossistema não para de evoluir, né? Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho técnico e até a nossa próxima análise.